O programa Academia Nossa Casa Planeta tem a grata satisfação de receber esse dia, nessa mesa, duas professoras. A professora Eliane Hickley-Steffen, que é especialista nas temáticas de educação, que vai nos ajudar a conversar e conhecer um pouco mais da professora Loretana Paulieri Pancera. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, professora Loretana. E esperamos que tenhamos, embora curto, mas um produtivo espaço de conversa para conhecer um pouco melhor da senhora e do seu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, dizer que o que eu puder ajudar, fazer, eu continuarei sempre. A professora Loretana, ela é uma professora dedicada à educação e é uma pessoa exemplar em todos os sentidos. Então, quando nós a conhecemos o seu trabalho, ela foi muito gentil em aceitar esse convite. É uma singela homenagem que nós fazemos nessa entrevista. E a professora se torna uma grande líder do professorado e que é essa trajetória que nós vamos procurar conhecer um pouquinho mais, né? Então, pedimos para a professora também, Eliane, conduzir essa entrevista. Vamos lá. Professora Loretana, vamos começar perguntando um pouco e falando um pouco da menina Loretana. Aonde a menina Loretana nasceu, ela é filha de quem e como surgiu esse amor, porque essa vocação, esse sacerdócio pela educação, porque nós entendemos que a educação, acima de tudo, é um sacerdócio. Então, gostaríamos que a senhora nos contasse um pouquinho, desde a menina Loretana até o surgimento deste amor, desse sacerdócio pela nossa educação. Olha, Eliane, com muito prazer eu estou aqui. Dizer a você que eu nasci em Piracicaba, né? No dia 22 de fevereiro de 1926, com 97 anos. Ainda sinto aquele vigor como se eu estivesse iniciando a minha carreira. Nascendo em Piracicaba, meus pais eram imigrantes italianos, pessoas assim muito humildes, trabalharam toda a vida, né? Eram 8 irmãos e essa ideia, essa vontade de seguir para o magistério surgiu assim de repente, porque meu pai dizia que eu era muito falante, que eu devia de ser advogada, mas não era o meu fraco. O meu fraco, desde pequena, com 6 anos, viemos morar em São Paulo, né? 6 anos de idade. E eu comecei, então, a frequentar a escola primária, antiga escola primária, escola normal Padre Anchieta, no Brás, né? Uma escola, naquela época, muito tradicional, assim, muito bem organizada. E dizer a você, passei da Padre Anchieta, estudei depois no Eduardo Prado, particular, né? Liceu Eduardo Prado. E aí foi crescendo essa vontade de lidar com criança. Tanto que, até hoje, nós temos concurso de corais no CPP, concurso de corais infanto-juvenil. Nós temos o nosso coral da entidade e foi crescendo. Só para fazer uma pausa, porque nós ainda nem mencionamos, mas é bom mencionar, presidente do Centro do Professorado Sim. Paulista, que é uma bandeira que a senhora levanta com muita dignidade, com muito mérito, né? Então, eu vindo para o CPP, oportunamente, não foi assim, foi um mérito que me honra muito, por motivos de saúde do ex-presidente, pelo estatuto nosso, eu assumi o cargo de presidente, com muito orgulho.
E eu estou no CPP como se estivesse numa sala de aula. Aliás, tudo que eu faço, que eu falo, eu volto para o magistério, para o professor. Voltando à minha infância, à minha juventude também, eu sempre prezei o respeito pelo país, o respeito por São Paulo, principalmente. Dizer a vocês que nós temos, eu tinha o costume na escola, todos os dias, de cantarmos o hino nacional, todos os dias. Era o feriado caía de domingo, nós íamos à escola cantar o hino nacional. E interessante, sexta-feira eu recebi um e-mail de um aluno, de um menino que foi meu aluno, agradecendo o que eu fiz por ele. Só isso já valeu a pena, como diz Fernando Pessoa, sempre vale a pena quando a alma não é pequena. Né? E quantas vidas, né? Quantas vidas transformadas nessa trajetória, porque um e-mail, mas certamente representa milhares de milhares de alunos, que são forjadas, ensinadas. Me emocionou tanto que sexta-feira eu comecei a reunião lendo essa mensagem de um ex-aluno, Wagner Gomes, ainda eu lembro dele. E dizer a você que quando a gente se propõe, no meu caso, se propõe a fazer uma coisa, faça bem feita, para não fazer duas vezes. Certo? Sim. Então, vim para São Paulo, como eu estava falando, vim para São Paulo, sempre morando na Zona Norte. Me identifiquei com Santana, o Grupo Escolar Buenos Aires, dei aula na periferia, no Jardim Peri. Eu andava aquela estrada do Jardim Peri, amassando barro, sabe? Literalmente, né? E a gente, então, foi criando esse amor, né? Sim. E chegando ao ponto de presidente do CPP, o cargo qual eu empenho, graças a Deus, com muita honradez, né? E dizer também que eu tenho, assim, uma predileção pela minha entidade fora do comum, porque 8 horas eu estou no CPP, 5h30 eu estou saindo. Diariamente. Diariamente. Então, eu me dediquei totalmente à categoria de professores e me identifiquei bastante. Porque eu continuo assim, eu leio jornal sobre professor, tudo que for assunto de professores, seja universidade, seja fundamental, mas me emociona muito. É uma defensora do professor em todos os sentidos. Eu Todos, tive sim, a todas as honra e o privilégio de categorias. estar numa reunião em que era o lançamento do livro do Fernando Mitre, e a senhora lá na mesa, chamada mesa, naquela cerimônia falando do livro, do jornalismo. A senhora também não perdeu a oportunidade de fazer o apelo, de defender o professor, da importância do professor, porque não existiriam nem os jornalistas se não existisse um professor antes para dar aquela verdade, você dinamismo lembrou exemplar. bem. Aliás, dos 5 pessoas que estavam na mesa, 6, né? A única mulher era eu, né? Primeira além disso, mulher presidente. Olha. Primeira mulher presidente. Por mérito ou não por mérito, mas eu estou cumprindo, né? Por muitos méritos. Mas eu acredito que, no caso, no motivo pelo qual eu assumi o cargo de presidente, que consta no nosso estatuto, né? Eu estou assumindo, assim, com risco mesmo de desentendimento, você sabe? Nem todo mundo canta a mesma música, a gente sabe? Dizem que mas o CPP... que a maioria não é a coisa mais sábia, né? Então é sempre verdade. bom que existam pensamentos diversos, porque ali, na multidão dos conselhos, surge a sabedoria. Então, e a senhora tem conduzido muito bem essas... Mas o CPP, no caso do Mitre, me emocionou bastante, porque foi uma oportunidade muito boa, porque eu não conhecia o Mitre pessoalmente. Fiquei encantada com ele, né? Que é um jornalista, escritor, diretor de uma rede de televisão importante, né? É verdade. E outra coisa também,
A gente não pode perder essa oportunidade. Tivemos a felicidade de ter na presença, no dia do lançamento do livro do Mitre, a presença do João Carlos Martins. Quem não conhece, o mundialmente conhecido João Carlos Martins. Que juntou uma coisa com tudo gostoso, tudo bom, tudo assim, digno de um cargo que é o de professor. Eu honro muito o meu cargo, honro mesmo. Eu sou assim, eu pareço brava, tudo, mas não sou. Mas eu gosto de tudo no seu devido lugar. Muito objetiva e positiva. Exato. Nós tivemos uma oportunidade de conversar, a senhora falou, eu estou todos os dias no Centro Professorado Paulista, o senhor me procure, eu estou... É verdade, é verdade. E a professora, de forma geral, o professor tem esse compromisso, porque se o professor não está no horário certo ali, os alunos estão lá. Exato. Então, você já forja a personalidade também do aluno. E traz para a vida toda. E a senhora é um exemplo vivo disso, porque, de fato, no dia seguinte a senhora estava lá no horário ajustado. Exatamente. E pegando o gancho, como é a rotina da professora Lauretana? A senhora já nos contou que entra às 8, sai às 17. A sua rotina, professora, é intensa, né? Já sabemos que é diária. E mais ou menos, como é a sua rotina dentro do CPP? No CPP, a rotina é aquela de uma entidade muito bem estruturada, muito com o pé no chão. Quando nós negociamos, quando há oportunidade com o governo, nós nunca pedimos o que é demais, mas o que é de lei, o que é possível. Sim. O que é de lei, nós estamos agora numa luta pelo reajuste, porque o nosso governador está querendo tirar 5% da verba constitucional, que seria 30% da verba da educação, para dar para a saúde. Não é por causa da saúde, mas a saúde também não vai bem. Né? Nós somos em 5. Fica muito bom. Por favor. O CPP, a Udemo, a PASE, a PAMPESP, a POSP, o CIMPEM, que é da Prefeitura. Nós temos, além do CIMPEM, a PROFEM também, que é dos aposentados, sabe? A gente participa. Você quer me ver feliz, é falar em cima do caminhão. E são entidades que precisam ser mesmo fortalecidas cada vez mais. Nos damos muitíssimo bem. Quando se fala em honrar a profissão, né, um magistério, né, não é um ministério, é um magistério, uma magna função de ensinar. Verdade. A gente sabe que, por exemplo, no Japão, o imperador não se curva a nenhum profissional. Quando ele recebe alguém, todos se curvam a ele. E o imperador japonês, já por muitas gerações, quando recebe um professor, ele se curva. Se curva. E no Brasil e em todos os países, essa relação de importância, de reverência para cada professor é muito importante que se mantenha. E são organizações como essas que a senhora mencionou, e principalmente o Centro Professorado Paulista, que mantém isso, a importância dessa valorização e relevância da profissão. O Centro Professorado Paulista está representado em 93 municípios no estado de São Paulo. 97 regionais. 97. Nós temos 10 colônias de férias, né? Cursos, né? É uma valorização fantástica. A central é na Liberdade, na Avenida Liberdade. E você falou em Japão. Sabe que no Japão, fato interessante, não existe... funcionário de serviços gerais para limpar a escola, não. Porque as crianças são tão educadas que elas não sujam. Eu tive a oportunidade de almoçar numa escola no Japão, uma das vezes que eu fui, e junto com as crianças ali, sabe? Agora parece que estão querendo tirar até a merenda do professor nas escolas. É outro absurdo. O professor enfrenta um desafio também muito grande, porque é verdade. O professor, porque quando se fala educação,
quando o professor atualmente se propõe a educar, ele tem um enfrentamento muito grande, porque parece que ele limita, não, você só ensine. E o educar vai desde essa coisa da criança limpar o que sujou. Então, são os enfrentamentos diários mesmo e de muita importância. Só que tem um problema que eu citei no dia do Mitre, né? Que todo mundo elogiando o livro dele, ótimo, excelente, tudo. Um elogiando, outro elogiando. Falei, mas não é bem assim. Não é bem assim. O professor não tem reajuste desde 2014. 2014. 2014. Que nós não temos reajuste e o pessoal elogiando. Mas, enfim, a gente continua nessa luta. Voltando a falar do CPP, é uma entidade que tem todos os cursos. Nós patrocinamos cursos para os concursos oficiais, né? Sim. Deste ano. E nós temos também, inclusive, além das 90 sedes regionais, nós temos, como disse, um alojamento perto da Paulista, que o professor vem ao médico, ou então vem, ou mesmo por lazer, Sim. Ele tem um alojamento, por exemplo, lá na Paulista. A senhora fez recentemente também, retomou os bailes, né? Que isso são interessantes também, são bailes de... Houve uma parada, viu? Houve uma parada por causa da pandemia, né? Uhum. Mas a questão de que esse dia nós demos o baile. E teve prêmios também, né? Os professores são premiados, tem Sim. prêmios. Não, nós elegemos este ano uma professora de Guarulhos, professora do ano, jovem, bem jovem, né? Foi, acho que mais ou menos uns 30 anos, mais ou menos, de idade. Está no começo da carreira também. Excelente escolha, homenageamos ela, demos diploma de professora do ano. Todo ano fazemos isso, no mês de outubro. Né? E como eu já disse, né? Dia do professor. Né? Dia do professor. E como eu disse, nós temos concurso de corais, infantil e juvenil. Bom, é a criança, né? Sim. É uma coisa mais gostosa que existe, porque vocês não imaginam que vem corais do interior, Matão, lá, bem longe mesmo, para participarem. A criançada viajam de noite, cantam. Depois, nos 2 dias, a gente faz o julgamento e nós premiamos as crianças, a vencedora. Essa integração. Que é uma competição, né? Fantástico. Tem os prêmios também para os corais, né? Os instrumentos. Sim. É uma interação muito importante. E quando se fala do professor integrado à sociedade, ele que prepara a sociedade, né? A geração do futuro aí está nas mãos dos professores. Eles que construíram e vêm construindo e vão construir a sociedade. Claro. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem não gosta de criança, de jovem, não pode ser professor. Não. Não pode ser professor. Não pode. Um dom, né? Porque é um dom. Como se diz, uma atração natural da vida. Tem que haver aquela empatia. Tem que haver. Nata. É verdade. Porque senão creio que as pessoas podem até tentar, mas não é uma coisa que a gente constrói, né? Ou nasce conosco ou não nasce. E então as pessoas acabam desistindo, mas quando para perdurar, eu creio como a senhora, já tem que nascer com aquele amor. É verdade. E os desafios são cada vez maiores, né? Porque se não houvesse essa empatia, não aconteceria tanta coisa triste dentro da escola. Os desafios são cada vez maiores, né? Cada vez maiores. O professor se vê cada vez mais enfrentando problemas que fogem da competência dele e tem que resolver naquele momento, tomar decisões. E as decisões, às vezes, são até mal interpretadas por alguns pais, principalmente os pais de poder econômico mais elevado, às vezes querem que o professor só se limite a ensinar e não a educar. Verdade. É assim, por exemplo, vou dar um exemplo de uma coincidência. Eu recebi o título da Associação dos Funcionários Públicos, né? Eu fui homenageada também. E comigo, ao meu lado, sentaram as 2 filhas da Elizabeth, que foi assassinada
foi morta por um aluno. Poxa, que né? situação. E nós pretendemos agora, em fevereiro de 2024, organizar um simpósio no combate à violência com o nome da professora que foi assassinada. Esse Sabe? programa, ele... Nós vamos colocar o nome dela, falar com a família, se elas permitem, sim. porque esses fatos não podem acontecer na escola. Não. Dentro da escola, nem muito menos fora da escola, mas dentro da escola é o nosso altar sagrado. Sim. Que tudo acontece dentro da escola. Coisas boas, festas e tudo. É uma família amplificada. Sim, né? sim. Então a gente precisa respeitar a escola. E ultimamente não está acontecendo. Mas a gente tem como lutar, para lutar contra o mal, tem que fazer o bem. Sim. Não é mesmo? Combater o mal com o bem, com todas as armas e com todo o amor, né, todo professora? Amor, que para nós professoras é nato, né? Nato. Com relação não que nós sejamos perfeitos, mas com relação à educação às crianças, né? Então o professor tem o poder de conseguir muita coisa. Ele ainda não descobriu, mas ele tem o dom. Tem, de transformar. Tem o dom mesmo, porque... Forma e transforma, né? O professor forma e transforma. Falou muito bem. Porque... Esse programa ele tem a parceria com Lions Nações de Cultura de Paz, que nós integramos também. É um clube de serviço voluntário e que também prega a paz. Porque o professor, principalmente, ele é o primeiro enfrentamento da sociedade quando vem um aluno, seja a idade que tiver esse aluno, o professor está lá enfrentando aquela realidade que é colocada dentro de uma escola, de um colégio. Exatamente. E não necessariamente com os instrumentais todos ideais. O professor tem que enfrentar aquela situação e acabam até acontecendo situações tão difíceis quanto essas da violência. É verdade. E que o professor ele tem que ser muito hábil para conseguir conduzir esses conflitos, né, eu, sociais. Às vezes, falo que a família não é como era antigamente. Ela era mais fechada, né? Sim. Mas isso aí também não é muito bom. Que a criança, quando explode mesmo. Explode. E sai de perto, né? Mas agora, com certeza, vai ser mais um longo tempo de gestão no Centro do Professorado Paulista, sempre liderando essas organizações todas, sempre à frente das reivindicações, sempre muito justas e sempre necessárias. Exatamente. Porque o professor, apesar de ser representativo, até numericamente, o professor acho que das verbas governamentais representa um bom volume ali, né? Um bom volume, sim. E por isso mesmo, às vezes, ele é alvo de tentar diminuição dos salários. E muito ao contrário, ele é a primeira profissional que prepara a sociedade para não ter enfrentamentos difíceis. Exatamente. Né? Então, essa valorização é sempre importante, sempre necessária. E a senhora é uma grande líder, liderando as organizações e também o professorado como um todo. Mas, sabe, é gostoso. É uma coisa gostosa mesmo, né? Porque eu vou ser muito franca agora. Adoro dormir. Aí, quando a bendita do despertador da Alexia, né? Me desperta logo. E fala, ai, meu Deus do céu. Mas aí, acabou. Acabou a preguiça e vamos embora. E esse dinamismo, a senhora transfere para o Centro de Professorado Paulista também, dando continuidade ao que já vem construído de lá, né, há tanto tempo. Mas agora nós chegamos num tempo, professora Loretana e professora Eliane, em que nós vamos fazer uma pequena pausa. Primeiro abrir o microfone para a senhora fazer as suas considerações e depois nós passamos por um tempo de uma pequena e singela homenagem do grande mérito que a senhora tem, a coleção de méritos que a senhora tem e traz durante toda a sua trajetória. Então eu queria que a professora Eliane fizesse as suas considerações e a professora Loretana finalizasse com alguma mensagem que ache oportuna nesse tempo. Tudo bem. Eu gostaria, em nome do Dr. Guilherme, em meu nome, de agradecer muito a disposição da senhora,
a presença da senhora, né, de abrir um espacinho na sua agenda para poder estar aqui conosco estes minutos e agradecer imensamente pelo grande trabalho que a senhora tem feito. Eu posso falar em nome da nossa categoria de educadores, de aposentadas também, como já sou. Agradecer imensamente o grande trabalho que a senhora tem desempenhado e pedindo, assim, que a senhora esteja à nossa frente de educadores por mais quanto tempo a senhora quiser, né? Então, muito obrigada por tudo que a senhora é para nós educadores e representa para toda a nossa categoria. Muito obrigada. Olha, eu que agradeço, viu? Porque o que a gente sabe e de coisa boa, a gente tem que espalhar, tem que dar para os outros também. Verdade. E as coisas ruins, a gente tem que lutar para melhorar. Nós estamos numa época, assim, muito turbulenta, tanto que à noite, quando eu deito, faço minha oração, a primeira coisa que eu peço é paz no mundo. Sim. Depois eu peço saúde para a família. Então, e que a escola, que a educação seja de fato o timoneiro de um navio que só quer vencer. Tá certo? Eu acho que o professor, quando ele abraça a causa de professor, ele tem que pensar 2 vezes. Ele está lidando com a coisa mais preciosa que existe, que é o ser humano. Sim. A coisa mais perfeita criada por Deus. Por Deus, né? Então, ele tem que pensar muito bem, porque o ser humano merece muito mais do que ele tem tido ultimamente. E que Deus abençoe todos vocês. E obrigada pela oportunidade de eu estar aqui dizendo alguma coisa que se vocês não me mandarem parar, eu não paro. Alguma coisa que sirva de exemplo, não para assim, eu sou a tal, não é isso. Sim. Que sirva de exemplo, que se propague por anos e anos. Não é? Muito bom, muito obrigado por ter vindo. E fica também aqui estendido o nosso convite para que a senhora seja também uma conselheira nossa do programa Academia Nossa Casa Planeta, para fazer as homenagens e as entrevistas, quantas queiram, e que seja nossa conselheira em todas as reivindicações, que nós possamos também, de alguma forma, participar. Colaborar. Principalmente nesse foco da paz. É um foco muito importante e interessante para o Lions Nações de Cultura de Paz, para a Academia Nossa Casa Planeta. São temas... meio ambiente, educação socioambiental e cultura de paz são temas que o professor, dentre os tantos e outros temas que ele interage e influencia, com certeza vai influenciar positivamente como tem feito. Muito obrigado. Nós passamos agora para aquela etapa em que nós vamos fazer uma pequena homenagem, de uma entrega de um troféu homenagem pela sua trajetória, pela sua carreira. Muito obrigado. Eu que agradeço.